Olá, ovelhas! Estamos iniciando mais um episódio do Brucast, esse podcast onde falamos sobre reencontros com Deus, sobre intimidade, sobre testemunhos de vida. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a nossa convidada tão especial, ela que é cantora, ministra do Evangelho do Senhor, ela que é mãe, que é esposa, Débora Reis. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tô muito honrada por estar aqui, Bruna. Primeiramente, obrigado pelo carinho, pelo convite. E que honra estar aqui, gente. Que honra com essa mulher maravilhosa. Você falou de mim, mas você é uma das minhas maiores referências. Oh, meu Deus. Obrigada, Débora. Eu quero te deixar à vontade para você deixar que o Espírito Santo de Deus te guie nesse podcast, que você possa abrir o seu coração e sinta-se em casa. Então, eu quero começar perguntando para você, quem é a Débora Reis? Sim, como você disse, né, já pegando o gancho, quem é Débora? Eu sou filha, primeiramente, de um Deus maravilhoso e pai. Sou filha, sou esposa do Lucas, mãe da Sarinha, amiga, risonha, zoeira. Gosto muito de brincar, tô sempre rindo, né? Essa sou eu. Uau! Débora, a gente sabe que você vem crescendo cada vez mais, né, no meio cristão, no meio da música, né, e a gente sabe que a música é algo que pega todo mundo, né, Verdade. Todo mundo tem uma playlist favorita, um estilo musical favorito, né, onde a gente vai as pessoas estão ouvindo música. Sim. O que a música representa pra você? Olha, eu sou suspeita a falar, eu amo muito música, sempre amei desde novinha, né? Mas assim, a música pra mim, ela transcende o natural. Eu vejo a música como um instrumento, né? De cura, de libertação, de transformação. Quero aqui colocar a minha opinião e aquilo que eu também vejo da música, né? Lógico que cada um tem a sua opinião daquilo que vê, mas eu enxergo a música como algo sobrenatural, né? A gente volta, né, lá para a Bíblia, para a história, né, de Lúcifer. Lúcifer era o anjo da luz e ele também era líder da música, né, na eternidade. A Bíblia diz mais ou menos, né, que ele andava e as suas vestes tocavam, saíam sons. Então é muito forte, né? E ele, por alguma forma, de alguma maneira, ele se engrandeceu e quis se igualar a Deus. Então, assim, hoje a gente vê a música aqui, né, no nosso natural, no nosso dia a dia, hoje, o poder que ela tem. Tem pessoas, né, que falam, né, que, tô na sofrência, vou ouvir um sertanejo de sofrência. Tô meia triste, vou ouvir uma música mais triste. Preciso ir pra cima, vou colocar uma música bem animada. E a música, ela tem esse poder. Então, assim, eu não vejo a música de uma outra forma, senão de uma forma sobrenatural, espiritual, sabe? Uma arma mesmo, né? E até engajando aqui também, né? Porque eu falo pra caramba e vai vindo coisas na minha cabeça. A gente lembra de Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos, né? Pelo evangelho. E o que eles fizeram quando estavam presos? Começaram a cantar, gente. Verdade. Gente, através da canção que eles começaram a cantar, os grilhões lá, os portões começaram a ser abertos. Não tem como não dizer que a música, ela tem um poder espiritual. Então, assim, eu vejo que a música, ela é poderosa em Cristo Jesus, né? Não mais que Deus, mas uma arma que Deus usa, né, para o propósito. Amém. E Débora, como que começou o seu ministério? Como que você começou a cantar? Você já veio de um lar cristão? Sim. Como foi o seu processo de conversão e também esse seu despertar para a música? Sim, então, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais foram cristãos, né? E aí eu tenho mais 2 irmãos, a minha irmã Ana e o meu irmão Wanderson. E a minha mãe e meu pai sempre se envolveram com música, sempre gostaram de música. Meu pai trabalha com isso. Ele é técnico, né, de som. Então, assim, a gente cresceu nesse âmbito lá em casa. Meus irmãos tocavam violão. E aí, quando eu via eles tocando violão, eu ficava doida pra aprender. E aí, minha mãe falava, vai, gente, ensina a Débora a tocar. Porque eu ficava pedindo. Eles, não, é muito chata. Coisa de irmão. Aí eu ficava, vocês vão ver o que vai acontecer. E algo que eu costumo até contar é que eu aprendi a tocar violão sozinha, de ouvido. Nossa. Eu via eles tocando, eu olhava eles tocarem, né? Via eles lá e pegava e fazia lá com os meus dedinhos pequenininhos. As notinhas eu aprendi a tocar de ouvido. Eu falo que foi o Espírito Santo que me ensinou a tocar. Meu Deus. Mas, assim, a família tem uma grande influência nisso. Então, assim, eu cresci, né, com a família toda de músicos. E não tem como, né? A gente acaba fluindo junto. E Débora, você sempre cantou pro Senhor?
Sim, sempre cantei, sempre até... Eu nasci num lar cristão, né? Então, assim, sempre em âmbito igreja. A igreja influencia muito nisso, bastante. Até cantores seculares que a gente vê, a grande maioria, se você for perguntar, nasci na igreja, Uma aprendi grande na maioria igreja, deles, grande é maioria. verdade. Então, assim, isso fez uma grande diferença pra mim e foi a minha base, né? Pra eu entender que a minha canção, a minha música era pro Senhor e não pra mim. Chegou a receber algum convite pra cantar música secular? Sim, já recebi convite. Se eu contar, vocês vão até aí. É história pra contar, né? Porque teve uma fase da minha adolescência que eu comecei a querer participar dos programas, né? Participei do Got Talent Brasil, que foi uma edição que teve da Rede Record. Participei dos cortes, porque eu não cheguei até a final, não cheguei a participar. Pré-seleção do programa sim. Raul Gil Jovens Talentos. Fui aqui em São Paulo também, quando eu vim. E na adolescência, como o ditado, né, que a gente fala, eu fiquei muito pipa voada, eu quero fazer música e tudo mais. E quando eu tava na escola, o pessoal apoiava, né? E eu lembro de uma fase, no meu terceiro ano, que as minhas diretoras arranjaram pra mim e pra um amigo meu que tocava flauta, pra gente tocar num barzinho. Lá na minha cidade. Olha só. Olha que loucura. E eu tava nessa fase de adolescente, né? Tipo, não sabia mais ou menos o que queria, né? Adolescente vai pela emoção, né? Pelo fogo. E aí eu aceitei a tocar no barzinho, porque elas fizeram encarte, convidaram os amigos da escola, todo mundo. Foi aquela festa, né? Chegou no dia de eu tocar, eu tinha ensaiado com meu amigo, porque a gente ia tocar música popular brasileira. A gente ia fazer covers, né? Chegou no dia, eu passei mal, gente. Meu Deus do céu. E eu passei um mal louco, que eu fui parar no hospital, de tão desidratada que eu fiquei, de tanto que eu passei mal. Aí ali eu vi, caramba, realmente não é pra mim. Realmente Deus tem algo na minha vida que é pra Ele, não tem. É isso. Até porque não tem como a gente servir a dois senhores, né? Ou a gente adora a Deus, Exatamente. ou adora Satanás. Não tem um em cima do muro ali, Não né? Não tem então, em cima ou do é muro. pra glorificar o Senhor, Exatamente. ou é pra glorificar Satanás. Não tem como, né? Exatamente. Isso é até uma linha tênue que surge uma polêmica. E eu respeito a opinião de cada um, a gente precisa respeitar, porque cada um tem o seu secreto com Deus. Cada um, Deus fala de algo diferente, né? Então, assim, comigo, né, até abrindo um parênteses, eu não ouço mais música secular. Eu ouvia muito na minha adolescência. E eu tenho um testemunho meu próprio, por que eu não ouço mais, né? Até quando eu fui no programa Got Talent Brasil, eu queria muito cantar um louvor de adoração, mas não podia, né? Eu precisava cantar música secular. E aí a produção lá escolheu uma música pra mim, e chegou também, eu cantei e não passei também. E eu ficava me questionando, pô, o que tá acontecendo? Eu não posso ir, não posso usar dessa fonte também, dessa fonte que joga água amarga. Se é que você vai me entender. Sim. E Deus sempre falava comigo, não, o que eu tenho pra você é meu, sou eu, olha pra mim. Então, assim, eu tive vários momentos, né, de testemunhos que eu me via, cara, o Senhor é o meu único Senhor, né? E quando eu era adolescente, que eu falo, né, que eu era muito emocional, eu agia muito pela emoção, eu ouvia canções seculares e eu ouvia aquelas cantoras que eu ouvia e eu admirava aquelas cantoras. E aquilo me trazia algo assim de... Cara, é até louco explicar isso, mas eu olhava, eu queria ser igual a elas. Eu falava, cara, eu quero chegar nesse patamar, eu quero ser igual a ela. Então aquilo, de alguma forma, era um alimento pra mim, sabe? Que me afastava do Espírito Santo, me afastava de Deus, sabe? Por quê? Porque eu queria muito mais aquele ideal pra mim do que o que Deus queria pra mim. Isso na minha adolescência, tá, gente? E eu tive uma experiência grande com Deus disso, sabe? De eu entender, cara, que aquilo tava me alimentando de uma forma negativa, sabe? Então, assim, comigo e com o Espírito Santo eu falei, cara, eu não vou mais ouvir música secular, porque isso não me faz bem, espiritualmente falando. E hoje eu não ouço mais, né? E tem tantas músicas, tantas músicas diferentes, tem pop, pagode, gospel, hip hop, vários estilos musicais. Pra todos os gostos. Sabe? Tem gente que fala, eu gosto de um pagodinho, o meu esposo gosta, Lucas. A gente bota lá um pagode, tem várias bandas maravilhosas, sabe? E assim, a gente sabe que a música ela tem um poder, uma influência muito grande, gente. Uma influência imensa, sabe? Há casos de pessoas que se suicidaram porque ouviram uma música de suicídio e aquilo influenciou. Então, assim, a gente realmente colocar na balança, sabe? Será que isso realmente está sendo um alimento bom pra mim? É verdade. Tá me fazendo bem espiritualmente?
Por isso eu não ouço mais música. Tem gente, por exemplo, que escuta música que fala sobre traição. Exatamente. Né? Então, tá sendo, de certa forma, tá sendo alimentada por aquela letra, né? Às vezes, inconscientemente, não para pra perceber. E a gente sabe que o inimigo, ele age de forma inconsciente. É isso aí. É uma brecha, né, na vida da pessoa. Exatamente. E, Débora, a gente vê, né, que alguns músicos, né, cantores cristãos, infelizmente, acabam tomando um rumo da vida que opta por seguir no mundo secular, né, numa carreira secular. Acontece muito. Na minha percepção, eu acredito que por causa do ego, né, acaba crescendo ali no coração um sentimento, dinheiro, né, porque nem sempre o cantor cristão ele consegue, né, os recursos, né, necessários. Isso, não é, a gente sabe que não é fácil, né? E você já chegou a sentir assim um sentimento assim de um ego um pouco mais alto, porque você carrega muito unção na sua voz, né? Eu sempre falo isso e eu já vi muitas pessoas ou falando pra mim ou falando pra você diretamente que quando você canta é muito unção na sua voz, que você carrega algo diferente. Então já chegou assim a sentir um ego mais elevado? E como que você lida com isso, se já aconteceu? Sim, já senti várias vezes, né? Porque quem não gosta de receber elogio, né? Seja na minha área, seja qualquer área que for, todos nós gostamos de receber elogios, né? E eu já deixei isso inflamar muito, principalmente pela falta de maturidade em entender o meu lugar em Deus, né? Então, assim, quando a pessoa vem, você transmite uma paz muito grande, a sua voz traz algo muito diferente pra mim, eu senti algo renovada, a gente precisa entender, calma aí, a minha voz ou aquilo que saiu dela, sabe? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que, cara, não sou eu. Não sou eu, é aquilo que a gente retorna a falar, o poder da música, a questão dela ser sobrenatural, ela transcendeu o natural. Então, se ela transcende o natural é porque tem algo por trás. E quem tá por trás? É o Espírito Santo. Então, logo eu vou entender que não fui eu. Não fui eu. Se a pessoa foi curada de um câncer, em nome de Jesus, que é maravilhoso ouvir testemunhos assim, através da música. Se a pessoa foi liberta de um vício, de drogas, se a pessoa voltou para Jesus... É muito... Gente, não pode ser nós. Não tem como. Então, assim, quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, eu penso... Não tem como o ego inflamar mais. Não tem como, sabe? Porque quando você canta pra você, aí você tá recebendo glórias pra você, sabe? Mas se você quer algo diferente através da sua canção, e isso eu entendi pra mim, é o Espírito Santo. Porque a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer... Quantas vozes bonitas a gente vê aí? Muito melhores que a minha, não preciso nem comparar. Quantas vozes lindas, né? E assim, só a voz, ela não toca, ela arrepia, né? Mas o arrepio passa. É verdade. O sentimento passa. Agora, o que permanece é a palavra de Deus, né? E a gente ministrar sobre a palavra e deixar que ela ministra cura, ela ministra libertação, e só Ele pode fazer. Então, não tem lugar pro ego. Não tem mais. Meu Deus. Eu entendi isso um dia e já era. Meu Deus, é forte. E como que você busca, Débora, essa sua intimidade com Deus? Porque, assim, pelo que você está me falando, é muito fácil a gente pegar um elogio, né? Se engrandecer e achar que somos nós. Sim. Né? Então, eu acredito que ter essa postura que você tem hoje é só por um motivo. Porque você busca intimidade com Deus e conhece quem Ele é. Você conhece de perto quem Ele é. Exatamente. Como que é o seu momento de intimidade? Como é que você busca ouvir a voz de Deus? Exatamente. Tem uma frase de alguém que eu não lembro se era de C. Larry ou de John Wesley. Eu não lembro de quem é essa frase. Mas ele fala, né? O que há de bom em mim é o Senhor. Né? Esses dias eu até ouvi o Leandro falar também, né? Que não existe ninguém bom. Todos somos maus e carecemos da graça de Deus. E o que há de bom em nós é dele. Então, assim, buscar essa intimidade é onde eu entendo que é a minha fonte. É a minha fonte. Por quê? Porque a minha carne, ela vai gritar todo dia. A gente é ser humano, a gente é falho. Somos aqui de carne enquanto estamos aqui peregrinando na terra, né? Mas o que mais me motiva a entender, né, que o meu lugar precisa estar no Senhor e que eu não posso nunca transcender, inflamar, é a minha essência. Amém. É lembrar que a minha essência é Cristo Jesus.
sabe? Ele é a minha primeira essência e lembrar de onde ele me tirou. Quando eu não era ninguém, quando ninguém me conhecia. Meu Deus. Quando eu tava lá no meu quartinho, quando eu era criança ainda tocando meu violãozinho. Eu tô dando meu exemplo porque tantas pessoas também saem desse âmbito, né? Do quarto, onde ninguém conhece, mas quem nos via ainda pequenos era o Senhor, como foi com Davi. E foi Davi, onde Deus forjou Davi lá no campo, ele lá cuidando das ovelhas, onde Deus só enchia ele, mas ele não saiu desse lugar da presença. Então, o lugar da presença, o lugar da intimidade, quando Jesus ensina a cada um de nós, né? Vá pro teu quarto, fecha a porta e buscar o Pai em secreto. Gente, ele não tava falando isso de você escolher, de ser uma opção de escolha. Nós não temos essa opção de escolha. Essa é a nossa obrigação, falando assim, perdoe o termo que eu vou falar, mas entenda, sabe? É uma obrigação nós irmos pro secreto, buscarmos por tudo que ele fez por nós. É verdade. Tudo que ele fez por nós. Então, assim, ir pro secreto e buscar ele por quem ele é e conhecê-lo, né? Não só de ouvir falar, mas de caminhar, é lucro. É lucro, porque além da gente ter a obrigação de ir pro secreto, a gente ainda obtém os segredos de Deus. É verdade. Os segredos de Deus. Ele se revela para nós. E não tem como conhecer a Cristo em público somente. Uhum. Porque a gente pode conhecer a Cristo, né? Através de uma palavra na igreja, você encontra com alguém, né, que fala de Jesus. Mas conhecer verdadeiramente através da palavra é no secreto. É se alimentando, é comendo. E foi dali, né, me alimentando da palavra que eu entendo, opa, o meu lugar em Cristo é aqui, onde ninguém me vê. E a palavra de Jesus ensina, né, que o Pai em secreto te recompensará. É verdade. E muitos de nós, a gente espera uma recompensa pública, né, recompensa de homens, que pode até ter, né, recompensa de homens, porém a recompensa eterna, ela é incomparável. Incomparável. Vale mais um dia estar em teus átrios do que mil em outro lugar. É verdade. Não é verdade? Então, não há dinheiro que compra a presença de Deus. Sabe? Não há proposta que compra a presença de Deus. É incomparável. E esse é o meu lugar de intimidade com Deus. É onde o meu eu de verdade vem pra fora, né? Porque quando a gente tá em público, a gente mostra educação, né? Aqui eu tô sendo educada contigo, na minha forma de falar, mas em casa eu realmente demonstro quem eu sou de verdade ali, no meu dia a dia, no estresse daqui. É verdade. Né? E é isso. E quem nos vê no secreto é o Espírito Santo. E é ali que ele quer nos podar. É verdade. Podar pra melhor, né? Pra que a gente possa crescer com graça. É no secreto que o nosso caráter é forjado, né? Forjado. É verdade. E Débora, você já teve alguma experiência assim sobrenatural enquanto você ministrava? Já tive. Inclusive, eu amo contar uma experiência que eu sempre conto. Sempre conto essa experiência, assim, acho que foi a mais forte pra mim, né? Você pode não acreditar, tá? Mas tem muitas pessoas que já passaram por isso e vão confirmar isso. Que quando eu fui batizada com o Espírito Santo primeira vez que eu fui batizada, eu tinha 9 anos, eu nunca vou me esquecer, eu tava num monte, e o monte é um lugar muito, muito forte, Bruna. Eu nunca fui, mas assim, eu vejo tantas pessoas falarem que eu morro de vontade de ir. Bruna, então, em breve, eu quero ir. É muito forte. Porque falam que é maravilhoso. E a gente perdeu um pouco disso, né? Assim, com a rotina hoje do dia a dia, correria, né? A gente perdeu um pouco, né, disso, né? E assim, a gente ia muito pro monte antigamente, né? Principalmente os pentecostais aí, sabe do que eu tô falando? E assim, a gente tava no monte, adorando ali, eu tava cantando louvor e tudo mais. Gente, eu fui batizada com o Espírito Santo e foi surreal. E aí tinha uma lua muito forte, assim, só a lua tava iluminando a gente ali, já tava um ambiente propício do Espírito. Cara, as folhas que caíam das árvores, né, à volta, elas estavam acesas, gente. Meu Deus, elas estavam acesas. Linda. É surreal explicar isso, porque elas não pegavam fogo. Você colocava na mão, né, não pegava fogo, elas estavam acesas, iluminadas. Meu Deus, como assim, Débora? É bizarro. E muita gente já falou isso, e a gente faz isso também, né? Muita gente fala, cara, não adiantava botar na Bíblia, eu vou guardar pra levar pra minha casa. De lembrança, né? Não adianta, chegava, tava seca. É mesmo. É uma experiência sobrenatural, né? Sobrenatural. E eu falo muito sobre isso porque antigamente as pessoas não falavam, mas hoje todo mundo tem uma opinião, né? Já formada. Então, se a gente fala isso hoje em dia, a pessoa fala, mas por que Deus faz isso? Qual é o propósito disso, né? Para os agnósticos aí que não acreditam. Cara, Deus, ele faz maravilhas.
Olha quantos milagres Jesus fez, não só de cura, mas de maravilhas, né? Transformar a água em vinho foi uma maravilha o que Jesus fez. E tudo tem um propósito, né? E se preciso for, que Jesus faça, acenda as folhas como eram, para que um ateu creia que só o Senhor é Deus, que Deus existe, Ele vai fazer, sabe? Talvez hoje são formas diferentes que Deus haja, né? Mas Ele faz. Sabe? Só basta a gente buscar. E acho que falta isso. É verdade. A gente voltar à essência da adoração. Sim, estar com o coração aberto para realmente ver os sinais e maravilhas, né? Os sinais e maravilhas. Porque a Bíblia fala que os sinais e maravilhas acompanhariam aqueles que crescem. Aqueles que creem. Aqueles então, que creem. É maravilhoso. E eu creio muito isso para nossa geração. Eu creio. A gente ouve falar, essa geração tá perdida. Gente, tá repreendida essa palavra, não tá perdida não, gente. Nós somos a resposta para essa geração. Amém. Basta a nós nos posicionarmos. Porque é necessário, sim, que haja maravilhas novamente. É verdade. Né? A gente vê na Bíblia, eu brinco, né? Porque às vezes eu não lembro onde está a referência, mas a gente lê ali e a gente lembra. O Espírito Santo vai lembrando. Quantas vezes a Bíblia fala do que haveria nos finais dos tempos, né? O esfriamento. Quantas coisas haveriam, né, nos finais dos tempos. Mas eu creio que Deus ainda vai levantar a igreja para que ainda esse tempo, muitas pessoas se voltem para Deus. Amém. O verdadeiro avivamento. Amém. O verdadeiro avivamento. E eu creio nisso. Eu creio. Eu quero também. fazer parte disso. Eu também. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Usa a nossa vida. Isso. Débora, tem algum cantor que você se inspira? Sim. Alguém que você olha assim e fala, nossa, essa pessoa é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Com certeza. Que você se inspira mesmo. Com certeza. Uma mulher que eu me inspiro demais, demais. Ela eu vejo como uma referência, é a Nívia Soares. Ela é uma mulher de Deus que não só canta, mas que carrega uma palavra fresca. E isso me chama muita atenção na Nívia Soares. Sempre, desde quando ela iniciou o ministério dela novinha, até hoje ela carrega uma palavra fresca. É incrível isso. Ela caminha com Jesus. Algo novo. E você nunca viu alguém falar de uma polêmica isso, porque surge, né? Polêmicas, né, de cantores, porque, infelizmente, a gente tá exposto também pra mídia. Sim. Mas a Nívia Soares, você vê que ela só tem uma boa palavra, as pessoas veem isso nela, então é uma boa referência pra mim. A gente precisa buscar referências e também honrar aqueles que vieram antes de nós, né? Tá faltando isso na nossa geração também, Bruna. Os mais jovens, nós jovens, honrar aqueles que vieram antes. A gente se infla demais, né? Com um ego de... A gente tem hoje tecnologia ao nosso dispor. Podemos fazer tantas coisas, né? Então, assim, aqueles que estão velhos já passou. Só que não. É verdade. Só que não mesmo. Eles já cavaram muitos poços pra gente estar aqui hoje, falando abertamente até de adoração. E assim, Nívia Soares, Antônio Cirilo, Judson de Oliveira, próprio Diante do Trono, essa galera, eles carregaram algo forte na geração deles e carregam até hoje, com canções. Canções cristocêntricas de adoração, né? Assim, hoje, infelizmente, eu falei de música secular, é até bom falar isso, né? Porque tem músicas também cristãs, evangélicas, que não são cristãs, né? É verdade. Que enaltecem muito mais um homem, né? A gente hoje fala muito que o mundo hoje é um mundo antropocentrismo, né? Que prega do homem, o seu ideal, o seu crescimento, um homem no centro, né? Mas a palavra nos ensina que Cristo é o centro, Cristo é o primeiro, né? E assim, hoje a gente vê muitas mais canções, né? Verticais, né? Do que horizontais, né? Falei certo? Eu acho que eu falei errado. Não, acho que muito mais horizontais do que verticais. Exatamente, porque vertical é daqui pra cima, né? Pra Cristo, né? E não é sobre nós, gente. Não é sobre nós. Por mais que as nossas canções, elas possam, sim, falar, né? De cura, de transformação. Que a gente pode vencer em Cristo, né? Posso todas as coisas naquele me fortalece. Mas a gente precisa lembrar que naquele, né? Não eu. Nossa, ele né? que faz. Né? Né? Exatamente. Então é ele quem faz a obra, né? A matemática de Deus, eu vejo que ela é invertida, né? É buscar o primeiro reino, né? E a sua justiça, buscar o que ele tem do que buscar as demais coisas, né? Então não é buscar Deus pelo que ele pode me dar, né? Porque hoje tá fácil. A gente vê muitas pessoas buscarem um profeta. Eu vou no profeta tal porque ele vai me revelar tal. Vou ouvir música tal porque lógico que o Espírito pode fazer. Ele pode, através de uma canção, te tirar.
mas ela não pode ser o seu alimento principal de só quando você tá passando pela prova você buscar a Cristo. Pelo contrário, é buscar a Cristo em qualquer momento. Amém. Glória a Deus. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu casamento. Sim. Né? O seu casamento foi algo que viralizou aí nas redes sociais, né? Sim. E algo curioso sobre o seu casamento é que o seu pai não entrou com você. Exatamente. Então, fala um pouquinho sobre isso. As pessoas perguntam muito. Sim. Então, eu quis trazer essa pergunta aqui para esclarecer também. De uma vez por todas. Isso. Né? Porque essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Até quando eu posto story com meu pai biológico, o pessoal vem perguntar, mas esse não é o teu pai? E tudo mais. O meu casamento, né, foi um grande momento da minha vida, né? É um marco na minha vida. E por todo o testemunho que o meu casamento carrega, né? Que eu vou contar aqui, porque se deixar eu falo demais, eu vou ficar até amanhã. Mas falando nessa questão da pergunta do meu pai, quem entrou comigo no meu casamento foi o Bispo Átila, que é da igreja de onde eu era, né? Fazia parte lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. E já falando aqui, quero honrar a vida do Bispo Átila, da Bispa Flávia, que fizeram uma grande diferença na minha vida. Principalmente na fase de adolescência para adulta, né? Foram pessoas que fizeram grande diferença na minha vida e tiveram ali comigo me ensinando, me forjando, sendo um papel do Espírito Santo, né? E o Bispo Átila, ele entrou comigo. E por que ficou muito forte isso? Porque além de eu ter cantado um louvor de adoração, né, que marcou, o Bispo, ele entrou de talit, né? Talit, né? Que é aquele manto que o judeu usa, né? E a glória foi tão grande na hora do mover, que eu cantei ali a canção Yeshua, do Fernandinho, que o Bispo Átila começou a falar em línguas, xarabacandarabachê. E eu também comecei a falar em línguas também, e o mover foi forte. Isso marcou o vídeo. Então, assim, até quando eu fui no programa da Eliana, ela perguntou, mas quem foi a pessoa que entrou contigo? E as pessoas perguntam muito, quando eu falo, não foi o meu pai que entrou comigo, né? E hoje, com a permissão, lógico, do meu pai, depois de muitos momentos, né, de cura, né, de perdão, e eu vou começar a chorar, porque eu não consigo não lembrar disso, senão chorar. Foi vários momentos, e eu quero trazer aqui pra você entender que nós somos seres humanos. Porque tem gente que julga, né? Poxa, mas vocês não são crente? Como assim? O seu pai e tudo mais. O meu pai, ele teve várias mágoas, né, na vida dele em relação à igreja, em relação à liderança. Então, pelo meu testemunho, né, que eu não ia casar na igreja, eu ia casar numa casa de festa, depois eu conto melhor. E quando eu decidi casar na igreja, meu pai ia entrar comigo, só que eu falei com ele, pai, eu decidi casar na igreja. E ele disse, né, filha, então eu não vou entrar na igreja com você, né? Você me desculpa, mas eu não vou entrar. E eu entendi o meu pai, sabe? É engraçado, né? Que ali eu tinha todo momento pra questionar por que você quer. Mas eu compreendi o meu pai e eu respeitei a decisão dele, sabe? Porque eu entendi, eu vi o quanto ele passava, né? Passou por decepções e ali eu respeitei a opinião dele. Lógico, era o meu sonho que ele entrasse comigo como qualquer outra menina, né? Mas eu entendi respeitando, né? A decisão dele. E a gente depois ali ficou um tempo sem se falar, a gente meio que se afastou por vários motivos, né? E depois depois de um tempo, a minha irmã também, a gente ficou um tempo sem se falar, eu e minha irmã com o meu pai, né? Nós duas ficamos um período afastada e assim, Deus sempre ministrava o nosso coração, gente, é a família é projeto de Deus, né? E era um momento que meu pai, ele estava até afastado, né, da presença. Ele tinha também se separado da minha mãe há pouco tempo. Então, foi um período muito delicado para nossa família. Então, era o momento de eu ser madura nessa parte e compreender tudo, sabe? E, ao invés de eu afastar, sabe? Eu tô falando isso por quê? Porque talvez você tá aqui, meu amigo, minha amiga, com muita mágoa, sabe? De alguém, talvez da sua família, ou do seu pai, ou da sua mãe. E você não libera esse perdão, mas o perdão, ele fala muito mais de nós do que das outras pessoas. Porque é nós que carregamos o peso da mágoa, sabe? E a gente não pode carregar esse peso, porque pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Ele nos perdoou primeiro. E assim, não fazer esse papel que Cristo fez é uma lástima, né? Com o Senhor. É negar todo o sacrifício de Jesus por nós. Então, assim, se você hoje está carregando esse peso de falta de perdão, seja lá o que for que aconteceu, talvez você está falando, Débora, você não me conhece. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece.
Ele conhece as suas necessidades. E por te conhecer, ele sabe que você precisa liberar esse perdão. E eu liberei o perdão pro meu pai, apesar de eu não guardar a mágoa dele. Ressentimento por essa atitude, eu não guardei nada. Eu compreendia o meu pai. Eu sabia que um dia Deus ia ali fazer um mover, sabe? Dele, um mover de cura para as nossas vidas e para a vida dele também. E teve um dia que a gente combinou, eu, meu irmão e minha irmã. Ele ia almoçar na casa do meu irmão e a gente combinou de sair do culto, eu e minha irmã, e a gente ia fazer uma surpresa pro meu pai. Quando meu pai abriu a porta da casa do meu irmão, que ele viu eu e a minha irmã. Oh, meu Deus. Eu tô até chorando porque eu lembro do dia, né? Nossa, a gente caiu a chorar demais, sabe? Foi um momento de cura, aquele encontro, sabe? A gente caiu muito a chorar, a gente chorou demais. E a gente vê ali o quanto o Senhor, ele é poderoso pra fazer coisas que a gente não imagina, sabe? Então, ele é poderoso pra entrar aí agora na sua casa, liberar o perdão que precisa haver na sua vida. Talvez você também errou com alguém, sabe? Nós também precisamos ser conscientes nisso. Quantas vezes a gente também magoa, e eu quero falar isso também. Você que tá assistindo aqui, você que algum dia foi magoado com a igreja, magoado com alguém da igreja, seja com o líder, com o pastor, eu também te peço perdão, porque nós somos falhos e nós falhamos em colocar a nossa expectativa no homem. É verdade. A nossa expectativa precisa estar em Cristo Jesus. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. O homem falha. A igreja, ela falha, sabe? Até porque Jesus só vai voltar quando ele buscar a igreja adornada, separada. E por isso, ele ainda não voltou, porque ele ainda está trabalhando em nossas vidas. Nós ainda também estamos no processo de amadurecimento em relação à nossa vida. Então, assim, foi um momento de cura ali, aquele encontro com meu pai. E depois dali, a gente não se desgrudou mais. Não nos desgrudamos mais. A gente foi até morar perto. Vivia todo dia um na casa do outro. E, assim, foi até difícil quando eu vim pra cá, pra São Paulo, né? Ficar longe, né? E é isso, gente. É isso. Isso relembra a nossa humanidade, sabe? Relembra a nossa dependência. Que quanto a gente estiver aqui de passagem na Terra, peregrinando, a gente vai falhar. As pessoas vão falhar com a gente. Mas maior é o que está em nós, que é Cristo. E Ele pode fazer o impossível, como fez na minha família. Amém. Na minha família. Glória a Deus. Débora, que testemunho lindo o seu sobre... né, o seu pai. Eu acredito que o sonho de toda mulher, né? Sim. É entrar com o pai no dia do seu casamento. E ver, assim, o quanto você lidou tão bem com essa questão, né? De compreender o seu pai, né? O momento que ele estava passando, né? De não guardar mágoas e de continuar tendo relacionamento de filha. É muito lindo ver isso na sua vida. E só mostra o quanto Jesus habita dentro de você. Aleluia. Então, glória a Deus pela sua vida, que você continue sendo essa referência. Glória a Deus. Né, de mulher cristã. Glória e de mulher que enxerga o outro com o mesmo olhar de Jesus Cristo. É isso. Né? É isso. E você deu uma comentada aqui que o seu casamento era pra ser num salão de festas e acabou não sendo. Exatamente. Você casou muito nova, né, Débora? Casei. Com 19 anos. 19 aninhos. Como foi essa decisão de se casar tão nova? Sim, sim. Como foi as pessoas ao redor, né? O que elas falaram? Exatamente. Julgamentos tivemos, muitos. Tipo, vocês são doidos. A vida de vocês financeira nem tá estabilizada ainda. Débora nem fez faculdade, nem terminou faculdade. Como vai casar? Gente, quero abrir um parênteses aqui, né? Porque cada um tem um propósito com Deus. Deus tem um propósito para cada um. Para as nossas vidas, a gente recebeu uma palavra. E foi isso que motivou a gente a casar. A gente não ia casar também sem ter o pé no chão, tá? Então, assim, a gente casou porque eu conheci o Lucas lá na igreja. Apresentaram, né, a gente, a bispa apresentou a gente pra mim, Lucas, porque eu queria muito gravar vídeo, eu já queria viver o ministério, e aí, quando eu fui conhecer o Lucas, que já trabalhava com vídeo, a gente gravou vários vídeos e nos apaixonamos, a gente começou um relacionamento, tô pincelando aqui, gente, porque a história é grande. Mas quando a gente entendeu que, cara, o nosso propósito casava muito, né, o meu chamado de querer ser uma evangelista, e ter um ministério profético através da música, e o Lucas também, com um ministério também evangelístico, pastoral, ele também, a gente juntou, então, por que perder tempo, né? Vamos casar. Até porque a gente também tá se amando muito, tá muito apaixonado, estamos que casar também.
Mas não só por conta disso, tá, gente? Brincadeiras à parte. Vocês receberam uma palavra. A gente recebeu uma palavra. E aí a gente já tinha marcado o casamento para o outro ano. Ia ser para daqui a um ano. Eu tinha acabado de entrar lá no meu emprego. Tava, né, meio que estabilizando, né? Pelo menos pra gente dar um início ali, né? Então, aí Deus levanta, literalmente Deus dá um sonho pro Lucas. E ele levanta de madrugada, muito apavorado, falando que ele me ligou, falando que Deus tinha ligado pra ele. Tinha ligado? Tô viajando. Foi tipo uma ligação. Deus ligou, foi uma ligação do céu. Ai, Jesus. Que Deus tinha falado com ele que era pra gente adiantar o nosso casamento. E ele me ligou, agora eu vou falar certo. E aí ele me ligou de madrugada, desesperado, amor. Cara, eu tive um sonho muito louco e Deus falou comigo que era pra gente adiantar o casamento. Meu Deus. Eu, como assim? Não, Deus tem que falar comigo. Calma aí, eu envio o meu sonho, eu quero entrar de noiva. A gente tá programando pra ter uma festa. Vamos fazer tudo direito. E aí eu fui pro secreto orar. Eu falei, não, Deus, o que é isso? Me explica isso melhor. Tem que ser baseado na palavra, não pode ser só emocional, né, de nós. E aí o Senhor falou comigo, audivelmente, a voz do Espírito Santo, o que é mais importante pra você? Os seus sonhos, os seus projetos, ou os meus sonhos, os meus projetos, o que eu tenho pra tua vida e pra vida do Lucas. E aquilo foi um choque pra mim. Foi um choque, porque a gente lembra de Jeremias 29, né? Os meus sonhos são mais altos, né? Que os seus, né? Porque eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de bem e não de mal. Para dar o futuro que você deseja, ainda que a gente deseja. Olha que lindo isso é muito lindo. E aí eu falei, Senhor, os seus sonhos são maiores que os meus. Então eu aceito. Vamos adiantar esse casamento. Vamos lá. E aí a gente adiantou porque a gente tinha conseguido o casamento civil de graça. Aquele casamento civil que a gente consegue, né? Que não paga. Uhum. E a gente conseguiu ele de graça. Então, assim, tava próximo já do casamento civil. Como a gente adiantou, então vamos conseguir o casamento civil pelo menos, pra gente não deixar de ter. E aí, beleza, casamento civil. Só que, assim, como tava meio que próximo ali, né, do casamento civil, a gente poder fazer um casamento na igreja, a gente falou, vamos casar então na igreja pra não deixar de ter um casamento. Aí o pessoal foi se juntando, todo mundo foi se juntando, ajudando a fazer bem casado, a arrumar a ornamentação da igreja. Uau, que legal. E aí, com uma semana de antecedência, eu e o Lucas, a gente alugou uma casa, sem móvel. Sem nada. Sem nada. Pela fé. Pela fé. Só alugamos, só tínhamos a chave da casa. E aí, com uma semana de casamento, a gente... Sexta-feira, o casamento ia ser sábado, chegou sexta, a gente arrumou a igreja, arrumou as cadeiras, beleza, montamos uma mesa pra tirar uma foto. Eu sentei no banco da igreja assim, Senhor, caraca, eu não vou ter nem lua de mel. Falei meio que rindo e chorando ao mesmo tempo. Falei, caraca, Deus, eu não vou ter lua de mel e nem quando eu voltar pra casa eu vou ter meus móveis. Caramba, Deus, que doideira. Será que é pra ser isso mesmo? Poxa, Senhor, mas se o Senhor tá nesse negócio, eu quero entrar te adorando. Eu vou entrar te adorando, Jesus. Com o louvor Yeshua, que fala que antes, né? Que fala que eu sou tua noiva apaixonada, né? Te esperando para dançar. E chama Yeshua, que é Jesus em hebraico. E ali eu falei com o Senhor, antes de eu ser a noiva do Lucas, eu sou a tua noiva. Meu Deus. Eu sou a noiva de Cristo. Arrepiada. E assim, e se o casamento tem um propósito lindo, forte, porque o casamento é muito forte, gente. A gente vê lá em Cantares a representatividade, né, do noivo com a noiva, né? E isso faz ascensão com Cristo e a noiva, a igreja, né? E esse louvor fala sobre isso. Eu sou tua noiva. E eu juntei, eu falei, Senhor, eu sou tua noiva, o Senhor tá nisso, o Senhor projetou pra tá, então vai dar tudo certo. Aí eu dormi naquela noite. Quando eu acordei de manhã cedinho, uma amiga nossa liga pra gente mais cedo. Débora, você arruma tu e o Lucas que eu vou levar vocês numa agência de viagem, que eu vou pagar a lua de mel pra vocês. Uau. Aí, gente, que loucura. Bora. Fui pra agência de viagem, a viagem que tinha, tipo assim, pro outro dia, né? A única, que era o primeiro voo, era pra Salvador, pra Bahia. Aí a gente falou, vai ser isso mesmo, foi maravilhoso. E aí, a gente foi o casamento, foi uma glória incrível, sobrenatural, de Deus ali, né? O Espírito Santo se moveu ali através da canção e de todo o casamento. Aí a gente foi pra lua de mel, foi uma glória também. Quando a gente voltou, quando a gente abriu a porta da nossa casa, tinha todos os móveis na nossa casa. Ai, meu Deus, a gente como ganhou assim? Todos os móveis. Gente, ganhamos que geladeira, lindo. fogão, cama,
Meu Deus. Mesa, os armários da cozinha. Eu nunca vou me esquecer de entrando na cozinha. Foi lindo. Que incrível. Tudo. A gente, Deus surpreendeu. Deus proveu Deus tudo. proveu tudo. Engraçado, gente, um parênteses que agora que eu lembrei, eu tinha sido mandada embora um mês antes de eu me casar. Tinha sido mandada embora. E aí, quando eu fui casar, eu tava desempregada, só o Lucas que tava, né? Eu sempre trabalhou com vídeo. E aí passou um mês, eu tava em casa, e o Lucas falou, Débora, vamos postar o vídeo do casamento? Eu falei, vamos, mas sem pretensão de, sei lá, o vídeo vai viralizar. E aí a gente postou e foi pra célula, que a gente éramos líderes de célula lá. E a gente foi pra nossa célula, quando a gente voltou, e foi o Lucas que postou no Facebook dele, na época no Facebook. O vídeo tinha batido acho que 100 mil visualizações. Uau. Mano, que isso? Muito louco. Aí, isso era sexta. Segunda, a gente tinha batido 1 milhão. Uau. E o vídeo começou a viralizar. E ele foi um pontapé inicial, assim, pro chamado. Agora chegou a hora. Sabe? Ali foi a confirmação de que realmente Deus estava nisso. E não só por isso, gente. Pelos testemunhos. Porque, assim, Deus pode fazer diversas formas. Né? Eu sempre sonhei em viver o ministério. Mas Deus fez no casamento. E os testemunhos que a gente recebia era... Eu tava quase me separando do meu esposo, minha família já tava destruída. E a gente ouviu esse vídeo, a gente viu que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Realmente a gente não pode acabar o casamento por ela ver a vida de vocês se rendendo. Então, nosso casamento tá firme hoje. Era testemunho assim. Testemunho de gente, eu queria me suicidar, eu ia me matar. Mas eu vi que eu não posso, porque realmente eu sou a noiva de Cristo. Olha, e Deus tem um propósito na minha vida. Eram muitos testemunhos. E a gente viu que, além dos nossos sonhos e desejos, esse é o propósito de Deus. Uau, a salvação. Que coisa linda. E o que eu vejo assim nessa história de vocês tão marcante são 2 coisas. A primeira é a fé que vocês tiveram. De acreditar que vocês iam tomar ali a decisão e que Deus estaria no comando de tudo, né? Sim. Então é sobre a dependência, né? Sim. No Senhor. E a segunda coisa é sobre a obediência, né? Vocês receberam uma palavra, uma orientação, um direcionamento do Senhor e disseram sim. E eu acho muito lindo porque essa questão do casamento mesmo, essa comparação, né? Que a Bíblia faz entre a igreja, né, ser a noiva de Cristo. É muito forte. É justamente isso. A gente às vezes fica tão preocupado com coisas materiais, com coisas, né? Os nossos sonhos às vezes são tão fúteis, né? Naquilo que é material e que vai passar, que vai acabar. E sendo que Jesus, ele vai voltar e quer encontrar uma noiva com vestes puras, né? E tem a ver com a fé e com a obediência que vocês tiveram. Então, realmente é muito lindo o que vocês viveram. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu sei que logo, né, depois de um tempo, veio a Sarinha, né? Essa bênção de menina. Minha sapequinha. Essa profeta de Deus. Você sempre quis ser mãe, Débora? Engraçado, né? Eu sempre tive desejo de ser mãe, porém não naquela fase. Agora eu vou rasgar o meu coração pra você, né? Porque a gente romantiza tudo, né? E não fala a verdade, né? E assim, eu sempre tive desejo de ser mãe, mas não no momento que eu fui mãe, né? Porque quando a gente casou e viveu isso, a gente viveu ali, começou a viver o ministério. A gente ministrava muito pra fora, não tinha aquela rotina com horário pra chegar, não tinha aquela rotina ali, né? Então, assim, eu lembro que em 2017 a gente casou, em 2018 e veio 2019. No final de 2019 eu assinei um contrato com a Oni Music, que é um selo musical, inclusive, né, do Nelson Tristão, da Cris Tristão. E quando eu assinei o contrato, a gente pensou, agora é o momento de ir mais fundo, alavancar mais, fazer chegar mais longe o propósito de Deus. E aí foi o momento que eu assinei em outubro, em novembro engravidei. Nossa! Em novembro engravidei e veio aquele choque, cara, e agora? Já era. Já era, está tudo acabado. Pra mim foi isso, acabou o mundo. Nossa, muito emocional, né? O Lucas, ele é muito mais racional, eu sou muito mais emocional. E aí, assim, ali pra mim eu achei que já era, vou ter que adiar tudo. E só que, gente, os planos de Deus, ele transcende os nossos. A nossa mente, ela é muito pequena, muito limitada, comparada à mente de Deus, né? E no momento eu não compreendi o porquê que, né, eu tinha ficado grávida ali, apesar de normal, natural. Você tá casado, pode ficar grávida.
Mas, assim, nada foge do controle de Deus. Mas no decorrer do tempo, aí veio a pandemia. E aí tudo parou. Aí eu fiquei feliz, né? Porque aí teve tudo que parar. Então já que parou tudo mesmo, né? Então, tipo... Mas o momento da minha gravidez foi um momento que Deus começou a se revelar a mim como nunca, sabe? Em questão de amadurecimento. Porque antes eu tinha uma mente muito de menina, apesar de eu ter casado, né? Isso já trouxe amadurecimento pra mim. Só que eu ainda tinha muito medo de menina, de querer só cantar, só compor um hit e fazer que o hit chegasse. É isso, porque a música, ela traz isso. Principalmente no mercado que a gente tá hoje. Você tem que compor uma música que grude, que vá, que cole, que esteja nos parâmetros hoje, né? Das plataformas digitais. Então, assim, você fica muito naquele mundo e você acaba ficando muito mais mecânico do que espiritual. E se esquecendo do por trás do que Deus quer mover através da adoração. E Deus trouxe um amadurecimento pra mim quando eu fui mãe. Um amadurecimento de ser mãe, de autoridade, sabe? Pra pregar e pra falar também. Não que você que não é pai, não é mãe ainda, não tenha, me entenda. Esse é o meu caso, né? No meu caso, eu precisava disso. E aí, quando veio a Sara, principalmente no parto, porque foi parto normal. Eita! A dor foi grande. O pessoal fala que a gente esquece, mas eu não esqueci nada. A dor tá aqui ainda. Então, assim, desde no momento do parto, eu já comecei ali a compreender muito mais o amor de Deus. Um pouquinho do amor de Deus, né? Do sacrifício de Jesus, porque é uma dor surreal. E não que você não tenha também, não compreenda, gente. Meu Deus, entenda aqui, porque hoje tem que tomar cuidado com tudo que fala, né? Enfim. Não, mas deu pra entender. Sim. E assim, ali eu compreendi o amor de Deus e trouxe mais um amadurecimento de quem Deus era. De quem Deus era. Deus era muito mais do que eu achava que era. Sabe? Do que eu achava onde eu poderia chegar. Deus era muito mais do que um ministério. Deus é muito maior do que um ministério. E eu achava que o meu ministério era tudo. Que o meu ministério era tudo na minha vida. E ali Deus, foi o primeiro estágio que Deus falou: pra você agora ir mais fundo, amadurecer. E quando eu fui mãe, quando eu passei ali pelo puerpério, né? Que é uma fase muito difícil pra gente que é mãe, né? Cara, foi um momento de encontro com Deus, que Deus se revelou a mim demais. Naquele momento de dor ali, sabe, né? Que não é fácil ali, naquele momento, primeiro momento com os nossos filhos. São muitas emoções. E ali eu aprendi, de fato, a confiar em Deus no meu momento de aflição, sabe? E hoje a Sara, ela é o meu termômetro. Ela é o meu termômetro. Ela trouxe, de verdade, a realidade de quem eu sou realmente. É muito mais. Os filhos falam muito mais de quem nós somos e quem nós estamos nos tornando do que eles. A gente acha que a gente vai ser mãe para educar eles, mas, na verdade, a gente é mais ensinada ainda. É verdade. E eu fui muito ensinada quando eu fui mãe. Muito. E ainda continuo sendo, né? Então ela trouxe a minha real Débora, sabe? A Débora de casa, sabe? A Débora que tem raiva, a Débora que precisa ter domínio próprio, longe de quando só tá com o microfone na mão, sabe? E trouxe essa realidade, essa exposição para que eu fosse também transformada pelo Espírito Santo. Então a Sara, ela é... Os filhos acabam sendo uma forma de Deus nos forjar, nos moldar, né? Isso. Porque a gente precisa desenvolver paciência com o filho, né? Exato. Muito mais amor, né? Então, ali dentro de casa, a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente fala lá fora. É isso. Né? Então, acredito que tenha sido esse senso de responsabilidade que o Senhor quis trazer para sua vida, né? De falar, filha, você precisa ser a Débora lá, que prega lá fora, né? Que ministra lá fora, e a Débora que vai ministrar agora em casa. Em casa. Né? Exatamente. Que coisa linda, Débora. E como foi essa sua vinda, né, de Petrópolis aqui para São Paulo? Como que foi esse chamado de Deus para vocês virem para cá? Sim, a gente sempre sonhou vir para São Paulo, eu mais ainda. O Lucas, eu brinco que o Lucas era muito patriota, que se fala, né? Que gosta muito da cidade. Do local. Do local, ele é muito petropolitano, mas ele também tinha vontade. O Lucas sempre foi mente aberta também. Agora, quando eu vinha para São Paulo ministrar, fazer uma gravação, né? Que já gravei música aqui, estando morando lá, eu ficava doida. Por causa, né, de ser cidade grande. Petrópolis, ela é uma cidade muito boa de se viver, mas não é uma cidade grande, né? Que tem mais oportunidades. E eu ficava doida quando eu vinha pra São Paulo. E lá em 2019, eu orava, Senhor, se um dia for da tua vontade, leva a gente pra lá.
Mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Porque engraçado, quando eu orava pra Deus, lá em 2019, eu tinha até assinado o contrato, foi quando eu fui mãe. Então não era o tempo. Não era o tempo Não ainda. era o tempo de eu vir. Era o tempo da gente ser forjado lá, pra vir pra cá na hora certa. E quando a gente, esse ano, ano passado, né, entrou 2023, o Lucas começou a receber muitas propostas de trabalho. E aí ele começou a fazer o bate e volta. Ele ia, fazia, voltava, e eu ficava lá com a Sarinha. E aí ele falou, amor, cara, tô indo muito pra São Paulo, Deus tá abrindo as portas, acho que chegou o momento da gente ir pra São Paulo. Vamos? Eu falei, vamos, bora. Eu senti muita paz. A gente sente, né, quando é de Deus, né? Eu senti uma paz muito grande. E aí Deus também foi um outro testemunho, né? Que Deus começou a mover tudo também, tudo. A nossa vinda pra cá, o lugar, as pessoas lá em Petrópolis. Deus moveu tudo, sabe? Foi suprindo cada necessidade. E uma decisão que a gente tomou, né? De, caramba, vamos pra lá mesmo, vai ser só eu, o Lucas e a Sara. Sem rede de apoio, sem a família, sem os amigos, né? Mas é isso. O nosso único apoio e suficiente, primeiramente, é Deus, né? E a gente creu nessa palavra. Deus vai levantar pessoas lá, como você, pra caminhar do nosso lado. E é isso. E nós viemos pra cá. E aqui estamos. Ai, que bom que vocês vieram. É uma alegria imensa caminhar com vocês, ter vocês por perto, conhecer quem é a Débora, quem é a sua família, né? O Lucas, a Sara, assim, de perto, né? Sim. Conhecer vocês um pouco, né? Naquela intimidade ali, no sentar na mesa, no compartilhar, é maravilhoso. É muito E, Débora, a sua história, assim, é muito linda, né? Ver o que Deus fez na sua vida, né? O quanto Ele te separou para você se tornar, né? A ministra do Senhor que você é hoje. Eu creio que Deus realmente Ele te separou. Ele te separou para esse tempo onde tantas pessoas se corrompem, né? E Ele falou, não, ela vai ser minha. Eu escolhi ela para ser uma voz profética nessa geração. Para fazer a diferença, sabe? Quando você canta, as coisas acontecem. E eu creio que é Deus mesmo que te separou e separou a sua família. Eu creio demais. Eu queria pedir, Débora, para você deixar uma palavra para aquelas pessoas. 2 palavras. Sim. Primeiro, para quem ainda não se decidiu por Jesus, quem está ali na dúvida. E a segunda palavra para quem se afastou, de repente, por algum motivo, alguma decepção. Com certeza, com certeza. Para quem ainda não tomou a decisão de estar com Cristo, não tem melhor opção. Não tem melhor opção. Parece um jargão a gente falar isso, né? Mas assim, de tudo que a gente passa, né? E prova desse mundo, nada se compara a Cristo. Nada se compara a Cristo. Os momentos que Deus mais encontra com a gente falou aqui, é no secreto. É onde ninguém nos vê. Porque enquanto a gente está em público, a gente veste uma capa de felicidade, né? Veste uma capa de eu tô bem, né? Tá tudo bem comigo. Mas a gente sabe que sem Cristo, na realidade, não tem como estar bem. Por quê? Porque Ele é a vida. Ele é a fonte, né? Eu sou a vida, né? Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente sabe de que quando a gente fecha a porta da nossa casa, a gente entra na nossa casa e encontra com o nosso verdadeiro eu, a gente sabe que uma vida sem Cristo é uma vida sem propósito. Se ouve falar muito de propósito hoje em dia, né? Eu tenho que achar meu propósito, eu tenho que achar meu propósito. Mas, na verdade, o propósito de Deus para as nossas vidas é nos tornar conhecidos dele e ele também se fazer conhecido de nós. Por quê, Débora? Porque foi para isso que ele nos criou. Por que Deus criou o mundo? Para ter relacionamento e amigos. Ele quis ter amigos. Então, esse é o propósito dele para a humanidade. Porque ele não precisava, ele é soberano, Deus é soberano, mas ele criou a humanidade para ser, para ter amigos, sabe? Para ter pessoas, para caminhar, para ser um pai. E não tem como a gente caminhar nessa terra sem conhecer a Cristo e viver com Cristo. Nada se compara a ele. E quando a gente fecha a porta, que a gente entra na nossa casa e a gente tenta achar um propósito, a gente não acha. É porque é isso. A única esperança é Cristo. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. E se você tá aí fazendo essa pergunta para você, qual é o meu propósito? Eu quero te dizer que o teu propósito está em Cristo Jesus. E com o propósito dele sobre nós,
maior do que qualquer propósito aqui, é fazer com que o reino dele se estabeleça e que nós também possamos falar dele. Esse é o nosso maior propósito de vida. Amém. Sabe? É que você que tá ouvindo essa palavra aqui, eu já tô cumprindo meu propósito, você já tá sendo, conhecendo a Cristo através dessa palavra. Amém. Então hoje, tome uma decisão na sua vida. Tome uma decisão. E para você que se afastou, quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Verdade. Já diz uma música. Então, assim, se você entrou na presença de Deus e por algum motivo, desânimo, frustração, se afastou dos caminhos, esse é o tempo, meu amigo. Não olhe para trás, não volte mais atrás na sua palavra, naquilo que Deus te chamou. O Pai te chamou como filho pródigo. Há lugar na mesa ainda na casa do Pai, assim como havia na casa do filho pródigo. E é isso. Amém. Ainda há tempo. Glória a Deus. Sabe, Bruna, dando continuidade, não sei se eu tô falando muito aqui. Não, fica à Vocês me vontade. falam, tá? Fica tranquila. Porque eu não posso esquecer, aproveitando para falar sobre isso. Porque eu senti que algumas pessoas vão ver esse vídeo e vão falar: mas sua vida é perfeita, Débora. Você tem tudo, né? Sua vida é perfeita, você não passa por talvez aquilo que eu passei. Gente, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém, não existe vida perfeita. Jesus disse mesmo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós precisamos compreender que nós somos dependentes da graça de Deus, sabe? Eu não falei, mas quando eu vim para São Paulo, era um momento que eu achava que era a hora de Deus me levar mais longe. Eu achei que, cara, agora eu vou para uma cidade maior, vou para um lugar maior, Deus vai agora me fazer me romper, me alavancar a minha carreira. Mas Deus novamente me trouxe de volta para casa e para a essência, aonde Ele ainda precisava me forjar. E na verdade, quando eu falo ainda, não é que eu atingi a perfeição, porque até Cristo voltar, a gente vai estar no processo de transformação, gente, da carne para o espírito. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu achava que era o momento. E Deus falou comigo: filha, agora você vai voltar para sua casa e cuidar da sua família. E eu falei: não, isso não é de Deus, não. Essa voz é do diabo. Não é de Deus na minha vida. E Deus falava comigo: filha, eu quero te enraizar, quero enraizar você, de criar raiz nas suas emoções, criar raiz na sua vida emocional, conjugal, ministerial. E eu achava que não, eu já sei muito, eu já sou crente. Sou crente, gente. E aí Deus começou a me mostrar: não, você precisa criar frutos que permanecem, frutos duradouros. E aí teve uma conversa. Eu fiquei bolada com aquela palavra, né? Eu não ouvia. E eu comecei a criar um monte de projeto quando eu vim pra São Paulo. E tudo tava dando errado, gente. No início, eu tava pra lançar um projeto e eu não consegui lançar esse projeto. Ele ainda tá em stand-by, tá lá guardado. Eu não tinha conseguido lançar. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não é possível. A gente precisa olhar com os olhos sobrenaturais pra gente compreender o que Deus quer fazer. Por isso a importância de ter intimidade com Deus. Só quem entende o coração de Deus e o que Ele tem pra nós é quem caminha com Deus. É verdade. É quem tem intimidade. E ali Deus falou: eu quero te gerar intimidade, mas você precisa compreender o que eu quero fazer. E numa conversa que eu tive um dia que o Lucas falou: Débora, vamos conversar, senta aqui na mesa. Eu já tava chateada. E ele falou: Débora, eu preciso que você cuida da nossa casa agora. Eu preciso que você cuida da nossa família. Preciso de você aqui em casa, cuidando da Sara, para que eu consiga trabalhar e gerar recurso pra gente. Né? Estamos começando aqui do zero, praticamente. E eu não dei um ar naquela palavra, naquele dia. Eu fiquei chateada, que eu pensei: não, mas eu também tenho que trabalhar. Não sei o quê. Eu também tenho que fazer acontecer. E eu lembro que Deus falou muito comigo aquela noite. E no dia seguinte eu ouvi uma palavra no culto do pastor Wallace. E ele falou sobre frutos. E ali Deus começou a falar comigo do que Ele queria fazer. E eu quero falar isso contigo aqui. Talvez você precise ouvir essa palavra. Porque eu não compreendia. Eu achava que os frutos que Deus queria gerar em mim eram os frutos do meu ministério. A Bíblia fala de vários tipos de frutos. Família, ministério, projetos. Mas o mais importante para Cristo são os frutos do Espírito. Porque para Deus é muito mais importante nós estarmos com a vida espiritual em dia do que estarmos fazendo a obra, né, naquela rotineira, praticando, trabalhando para Ele, mas estarmos ocos por dentro. E não que eu não estivesse oca, mas eu precisava enraizar mais ainda, porque ainda tinha frutos da carne na minha vida, ainda. E quando Deus começou a trabalhar em mim, naquele período que eu comecei a cuidar da minha casa,
que eu não tinha o costume, Bruna, de cuidar de casa, eu não tinha costume até de fazer mesa posta. Não tinha... Eu não levava isso a sério, o quanto isso fazia diferença. Então, assim, eu era muito... Ainda agia com muita raiva e impaciência com a Sara. Eu falo isso abrindo meu coração, porque no início até da minha maternidade, eu era muito impaciente com a Sara. Porque, por muitas das vezes, eu jogava a culpa na Sara, falando que a Sara veio no momento errado, sabe? Agora que a Sara veio, eu não vou poder mais. Talvez vai me paralisar aqui. Eu achava... Eu jogava a culpa nas outras pessoas, em coisas que, na verdade, era minha falta de posicionamento. Até natural. Minha falta de posicionamento de fazer as coisas acontecerem. E o meu emocional também falava muito sobre, sabe? Eu estar muito ansiosa, isso me atrapalhava. Então, era nisso que Deus queria trabalhar em mim, sabe? Abrindo meu coração, rasgando meu coração, que pra você, eu me comparava demais. Talvez você tá ouvindo aqui e também faz isso. Eu me comparava demais na internet. E comparava, poxa, fulano de tal tá crescendo e eu não, tô ficando pra trás, sabe? E eu reclamava com Deus. Poxa, Deus, você fez isso na vida de fulano e na minha vida não fez? Poxa, né? Isso não é justo. E Deus falava comigo, filha, tu tá se comparando e ainda tá invejando o próximo? E ali a minha carne começou a ser exposta, sabe? Meu Deus, eu tô sendo invejosa. Eu tô sendo invejosa, eu tô me comparando, tô anulando a identidade de Cristo em mim, porque somos únicos, cada um tem o seu tempo, o seu momento exato, a forma que Deus faz, e por muitas vezes eu anulava a palavra de Deus na minha vida, me comparando, agindo com raiva, descontando a minha mágoa em outras pessoas. E era isso que Deus queria trabalhar, ainda trabalha na minha vida, sabe? E lendo aqui pra você, porque eu gosto de citar a palavra, lá em Gálatas 5, vai falar assim, ó: se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras na natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira. Quantas vezes ciúme e ira dentro de casa, né? Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Meu Deus. Queixas e críticas. Quantas vezes eu criticava, e criticava até o próprio Deus, né? Pela minha mágoa, né? Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Gente, isso é muito forte. Por isso, o tempo de forja, ela é necessária, sabe? O tempo de freio do Espírito Santo é necessário, porque vale muito mais, nós estarmos com a nossa vida prostrada aos pés de Jesus. É a nossa salvação, do que perder a nossa salvação e ganhar o mundo inteiro. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquilo que a gente falou dos cantores, né? Que às vezes vão, né? Tomam a glória pra si e querem. Do que adianta? Mas quando o Espírito controlar as nossas vidas, ouve isso, ele produzirá em nós a espécie do fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas, pois aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus maus desejos. Aleluia. E paixões. Amém. Esse período, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, foi o período que Deus mais trabalhou, sabe? Nos meus frutos do Espírito. Era o momento que Deus falou: agora você precisa ministrar sobre a sua casa, como a gente falou. Você precisa ser ministra na sua casa, ministrar no seu casamento, ministrar com amor e mansidão, sem discórdia e ódio, ministrar com paciência na vida da Sara, sem ter raiva e sem ter falta de domínio próprio, sabe? E isso foi me ensinando até hoje, porque eu tô nesse processo ainda, né? Então, assim, esse período foi um período que Deus trabalhou na minha vida para que eu gerasse frutos e frutos duradouros, né? Meu Deus. Jesus também disse, né? Eu sou a videira verdadeira
e vocês são os ramos, né? E todo aquele que permanecer em mim, permanecerá em mim e eu nele, né? E aí ele continua falando ali sobre frutos duradouros e permanentes. Então esse é o momento, meus amigos. Eu digo isso aqui com muita convicção de que o que Deus falou pra mim, que eu entendi de propósito, é que não era só cantar, não era só compor uma música boa, mas era sobre ser uma voz profética nessa nação e nessa geração. Amém. E eu não falo isso pra me engrandecer, não, porque todos nós somos uma voz profética nessa nação. Precisamos ser uma voz profética nessa geração. Na geração que ninguém quer saber mais desse compromisso, desse conhecer a Cristo, sabe? Nós precisamos profetizar. E é muito mais do que só cantar, gente. Vai muito mais além, pelo amor de Deus. É muito pouco. O que nós desejamos aqui, né? Que você falou, né? De coisas palpáveis, sabe? De passageiras. Sabe? Deus, ele é um bom pai, ele pode dar, sim, uma boa vida maravilhosa, mas a intenção dele maior é que os seus filhos se convertam, né? A ele novamente. Tem uma palavra, não sei se é em Malaquias, né? E ele faria voltar o coração dos pais aos filhos e os filhos dos pais. Isso também falou muito comigo esse período. Então é sobre isso, é sobre nós sermos uma voz profética para que o mundo conheça a Cristo. Não só da nossa boca para fora, mas com o nosso testemunho. Amém. Do que adianta, né? Nós falarmos aqui, eu estar aqui com o microfone falando para você, mas em casa eu não está sendo bênção na minha família. Meu Deus. Que coisa linda que o Senhor te mostrou, né? E que coragem a sua de revelar isso, né? Para tantas pessoas que vão te ouvir agora e talvez vão parar para pensar, poxa, eu tenho negligenciado a minha família. Sim. Eu preciso frutificar dentro do meu lar primeiro, para depois ir lá para fora, né? E para que eles também vão juntos, né? Porque o ministério precisa ser essa questão familiar, né? Onde todo mundo abraça, onde todo mundo conhece o amor de Jesus pela vida do outro, né? E glória a Deus pela sua vida, Débora. Muito obrigada. Eu tô amando conversar com você. Eu ficaria aqui horas e horas conversando. Mas antes de encerrar, eu queria que você tocasse um pouco aqui pra gente. Vamos louvar juntas. Com certeza. Por onde quer que eu andar, me levará para o meu lar. Deus de amor, o Pai do órfão que há em mim, me diz que eu sou seu. Eu nunca estou só.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Que coisa linda, Aleluia. Débora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceito esse convite de abrir um pouco do seu coração aqui, de contar um pouco da sua história. Eu quero deixar uma lembrança para você da Brunalina Semijoias. Que lindo, obrigada. Espero que você goste. Foi escolhido com muito amor. Obrigada, Que eu acho que tem a sua cara. Débora, muito obrigada, viu? Obrigada agradeço. mesmo, que você continue sendo essa voz profética para essa geração, que você continue Glória a Deus. levando a palavra através das suas ministrações, Glória a que Deus. você possa continuar tocando tantas vidas e tantos Amém. corações com a sua vida. Amém. Obrigada, Glória a de Deus. verdade. E eu que agradeço também de estar aqui nesse podcast. Você, né, a gente já tem caminhado juntas e tem sido uma honra pra mim caminhar contigo nesse tempo. Você é uma referência também de mãe, de ministra, de uma mulher de Deus, e é uma honra estar aqui. O meu desejo é que esse podcast transcenda aí o sobrenatural. Amém. E alcance vidas, Em nome de corações, Jesus. mulheres perdidas, homens perdidos Amém. que precisam conhecer a Cristo através da tua vida, Bruna. Em nome de Jesus. Prazer estar aqui. Que Deus te abençoe. Então vamos terminar com você. Com certeza. Cantando mais um pouquinho pra gente aproveitar ao Com máximo certeza, a Débora com aqui. certeza. Com certeza. Ah, e pra você que não tá inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhum episódio. Se você ainda não segue a Débora nas redes sociais, também siga ela lá nas redes sociais lá. dela. Também tem o canal no YouTube, Sim, né, tem um canal no Débora? YouTube também. E esse ano vai ter novidade, gente. Esse ano tem novas músicas, versões vindo aí. Então fica ligadinho no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Obrigada, Débora. Beijo, Obrigada, ovelhas. eu te agradeço. Eu me decidi.